Então, gente, boa tarde. Essa aqui é mais uma edição do Fórum de Divulgação e Discussão dos Trabalhos de Conclusão da Graduação e Pós-Graduação da UFPB. Eu poderia ter arranjado um nome melhor, acabei inventando um nome descritivo. Então, esse é um projeto de extensão da UFPB. E nessa edição a gente está discutindo aqui o trabalho do José Pablo do Nascimento, que é nosso aluno do mestrado, da UFPB, com o título Nicolau Maquiavel, o estudo do príncipe e a preservação da ordem como forma de governo. E como convidado hoje para discutir, não é bem uma discussão, isso aqui não é como se fosse um TCC, nada disso, mas é mais só para as pessoas se conhecerem, conhecer o trabalho uns dos outros, é o William Ricardo Santos, que é professor de filosofia na Unemat, no campus de Diamantino. Então, sem muitas delongas, vou passar a palavra aqui pro José. Ok, obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar diante dessa situação, representando a universidade também e trazendo o meu projeto para uma boa conversa, para discutir, para dar uma melhorada também nas propostas que possam surgir. E também pelo filósofo com o qual eu trabalho e da linha ética e filosofia política ser bastante recorrente em valores para agregar conhecimento. Então, eu fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade, Bom, inicialmente, a discussão do qual eu pretendia falar em relação a Maquiavel, mesmo sabendo que o filósofo possui algumas restrições na escolha do livro, tanto pelo embasamento e pela construção, pelo caminho pelo qual ele percorre a sua ideia sobre a filosofia política, dando esse ar de apadrinhamento para o próprio Nicolau Maquiavel. Ter esse título foi bastante discutido com o meu orientador, Abraão, e depois eu passei a discutir também essa questão de preservação da ordem com outros professores que me ajudaram a escolher desenvolver essa proposta, porque inicialmente eu pretendia falar sobre o discurso, a natureza do discurso no estudo em Maquiavel, e primeiramente não seria possível fazer isso em apenas no período de mestrado, porque levaria muito mais tempo, por causa da literatura ser muito mais estrangeira e ter uma peculiaridade muito regrada. Dessa forma, eu precisei trabalhar a preservação da ordem e utilizar alguns filósofos como Eric Voegelin, Foucault, Hannah Heller e entre outros, que pudessem me favorecer uma tendência mais fixa, falando sobre ordem e preservação do governo, trabalhando sobre soberania e algumas situações mais focadas no livro O Príncipe, Bom, toda a pesquisa ela foi baseada em alguns argumentos muito concretos, que o caminho que eu escolho é citar a maioria das colocações de Maquiavel, fazendo uma transição, ou até mesmo citando os exemplos que ele usa no livro, e favorece muito a forma de governo. E um dos passos que eu utilizo bastante nesse compartilhamento de ideias, nessa junção de propostas que vai se apresentando no decorrer dos capítulos que já foram escritos, é o asseguramento da unidade política, por que existiu a criação do príncipe, que é um dos problemas que estão presentes realmente, não somente da literatura italiana, mas também foi o que favoreceu a escrita desse material. E eu inicio a apresentação de hoje com a própria frase dele, bastante fixa para esse momento, que justifica um pouco sobre a permanência do próprio livro e a própria escrita, que é necessário a um príncipe para se manter, aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe valer-se disso, segundo a necessidade. Que uma das próprias situações que eu vou abordar, se no primeiro capítulo eu cito, no segundo eu descrevo as condições que são favoráveis na própria situação de governo. Toda a pesquisa ela foi fundamentada, estipulada como inicialmente
pensando na própria civilização, na Itália do tempo de Maquiavel, na construção de ideia totalmente linear, construindo, acima de tudo, uma visão bastante diversificada do que seria o período em que Maquiavel, toda a situação a que favorece a escrita do próprio livro O Príncipe. E qual a principal situação que é colocada em resultado? Né? Por que escolher um período e também determinar o livro ou indicar o livro a uma determinada família? Essa situação ela vai sendo bastante corriqueira ao longo da escrita e eu vou solidificando essa informação através das citações que eu vou utilizando. Né? Então, muitas pessoas acabam atraindo o termo maquiavélico. Eu utilizo também da minha pesquisa com a ajuda dos meus orientadores para eliminar qualquer tipo de feição que tenha sido colocada ou entendida ou compreendida erroneamente sobre o próprio Maquiavel. E ela também é um auxílio, porque, por incrível que pareça, algumas pessoas que acabam lendo o livro precisam fazer uma releitura, ou até mesmo 4 ou 5 vezes, para que possam compreender minuciosamente cada detalhe. Então, a própria pesquisa ela vem trazendo essa situação muito exemplificada, trazendo alguns detalhes que enriquecem o cotidiano da própria cidade italiana, e como favorecer o crescimento e a proposta que se tem aos exemplos que são narrados ao próprio livro. No decorrer da pesquisa, eu trabalho as seguintes consequências, né, que é fundamentada através de alguns passos bastante, como é que eu posso dizer, que vão além da premissa, né, que o meu resumo ele foca basicamente nesses principais processos descritivos, que tem a minha missão inicial, que é explicar a existência da manutenção política do Estado moderno, como se fez isso, como é que se faz. Esclarecer os desafios que estão ligados à administração pública e resolver os problemas que afetam as cidades italianas. Eu restringo bastante o modelo como Maquiavel. Ele condiz, ele guia através da função filosófica muito organizada e muito provocativa, trazendo os exemplos, as situações que algumas pessoas até citam ele como manual de instrução quando se dedica ao príncipe. E o que vai gerar o problema na própria pesquisa é como se faz isso, como é que ele consegue resolver, como é que o estudo em Maquiavel, como é que a gente consegue entender a natureza humana e a gente passa a resolver esses problemas das próprias cidades italianas que estão presentes através dos exemplos que são narrados. E eu vou só ressignificar um pouco sobre a missão que vem trazendo aí, né? Que a missão em si é explicar a existência da manutenção política do Estado moderno, com quais ferramentas Maquiavel utiliza no livro O Príncipe para justificar a manutenção política do Estado moderno, como ele consegue esclarecer os desafios que estão presentes, narrados nos exemplos dos principados e toda a trajetória que até o 11º momento, né, do livro, 11º capítulo, narra os exemplos que são colocados acerca dos problemas que afetam não só das cidades italianas, mas Grécia, Roma e entre outros exemplos que são embasados. As palavras-chave que eu uso no próprio momento o Estado moderno, ordem e unidade política, porque eu finalizo toda a pesquisa na busca da preservação dessa unidade. Então, eu objetivo o modelo que Maquiavel busca descrever em cima do material que é explicado, narrado, filosoficamente iniciado, e eu consigo, através dessa formação, justificar a unidade política. E, por incrível que pareça, a gente precisa, consequentemente, estudar Maquiavel para completar, né, e complementar o estudo do que a gente percebe hoje. Não somente o conceito de república, não somente o conceito de ética e moral,
mas para que justifique um pouco a mais o papel do governante, entender a natureza desse governante e como ele consegue resolver esses problemas. Então, a minha problemática, né, a problemática central da pesquisa, ela está ligada à percepção de quando a gente usa o livro Maquiavel, o livro Príncipe, se questionamos como o governante conseguiu entender a natureza humana e passou a resolver os problemas que afetaram a política das cidades italianas no século XVI e, consequentemente, percebe a grande fragilidade. A partir dessa narrativa, justifica-se e pergunta-se: Pablo, como você está aqui tentando avisar, tentando explicar essa imagem dessa civilização, dessa cidade, desse processo, dessa sociedade, desse momento que precisa ser entendido? Eu busco justificar da seguinte forma: o desespero, em algumas entrelinhas da própria explicação de Maquiavel, ao escrever O Príncipe também, em outras obras, é possível perceber o anseio dele para resolver os problemas de desorganização política, desestruturação pública. E ele busca também completar e assegurar essa unidade. Não é como uma versão mais... como é que eu posso usar? Não é um plano em branco que a gente consegue descrever todo o processo que Maquiavel pode narrar. Não, ele vai pegar os problemas que existem no seu período de vivência e consegue resolucionar, trazendo alguns exemplos, e indica a Lourenço de Médici como poderia fazer isso. É claro que, para que a sua ideia pudesse ser aceita, a pessoa, né, o receptor dessa mensagem, tinha que estar preparado para receber esse processo. Até o momento, e geralmente eu pretendo fechar com 3 capítulos, mas até o momento tenho 2 capítulos prontos, que um primeiro, que é fundamentado por Paul Lerival, que é um livro que descreve a Itália no tempo de Maquiavel, e eu complemento esse processo, trazendo a explicação sobre o conhecendo a vida cotidiana e os problemas sociais da Itália do tempo de Maquiavel. É um livro que vai ajustar a pesquisa, a qual eu estou desenvolvendo, explicando, e ajuda bastante a descrever todos os problemas que afetam e afetaram o momento no qual a Itália estava passando naquele momento. Então, eu utilizo como os fundamentos também e vou explicando com o passar do tempo, de uma maneira muito... É porque me fugiu a palavra agora assim, de certo modo, mas no primeiro momento, no primeiro capítulo, eu explico como os problemas sociais estavam afetando a Itália no tempo de Maquiavel, como era a vida das pessoas nesse momento, como se precisava resolver a desorganização dos principados que estavam vivendo naquele período, e tudo vai favorecendo a importância de um governo. E por existir uma desorganização muito grande na Itália nesse período, encaixa-se bastante. Então, o primeiro capítulo ele vem com uma fundamentação teórica bastante histórica, né, um protagonismo bastante histórico, e que eu vou completando com situações filosóficas bastante seguras até o momento. Né? Então, no segundo capítulo, no qual eu encerrei há um pouco tempo atrás, eu justifico a importância do Estado moderno e a relação entre o povo e o soberano. Agora, nesse momento, eu vou responder à ausência de governo que foi colocada no primeiro capítulo. E eu vou justificar, conduzindo todo o material através do qual momento ou qual melhor ideia Maquiavel propõe para explicar o que é o Estado moderno,
como ele estava vivendo naquele momento, o que estava acontecendo sobre as ideias de república, como ele é conhecido, como Gerard Lebrun afirma, que ele é um autor republicano. Qual a relação que precisa existir entre o povo e o soberano? E qual a postura que o soberano deve conter, deve apresentar, deve indicar qual o perfil do soberano em relação ao a sua natureza, a relação da sua natureza naquele momento e o povo que tanto se condiz e se mantém. Nesse capítulo, eu consigo desenvolver uma variedade. Você pode só voltar pro slide anterior, porque caiu, mas foi bem só no final. Tava ficando, na verdade, eu derrubei de propósito, porque sua câmera tinha travado. E aí eu tentei reconectar, mas estava saindo só o som. Mas continue daí. Tudo bem. Eu peço perdão. É a conexão. Mas continuando, então, consequentemente, eu escrevi esse primeiro e o segundo capítulo, tenho 60 páginas escritas até o momento, e pretendo dar continuidade para um terceiro capítulo e, posteriormente, havendo a possibilidade e havendo uma interação também, né, com a aprovação da banca, continuar a pesquisa que se valida de auxílio, principalmente para algumas pessoas que têm necessidade da própria leitura sobre como entender o governo e a visão política de Maquiavel. Tá? Bom, consequentemente, a gente vai dando continuidade, na verdade, os objetivos ao qual eu destaco bastante a minha pesquisa. Bom, nesse primeiro espaço, eu dedico o objetivo geral e trabalho com 3 objetivos específicos para atender à necessidade da própria pesquisa. Tá? O objetivo geral, ele está focado em destacar a importância da manutenção de poder, relacionando o perfil do governante com a sociedade italiana no século XVI, tendo em vista seguramente a unidade política. Bom, algumas pessoas que acabam me questionando quando eu apresento muito essa dimensão de coisas, de informações, quando eu abordo esse tema. E como professor também gosto muito de trabalhar esse material para que os nossos formandos, né, digamos assim, os nossos educandos posteriormente consigam perceber como a gente deve resolver os problemas das situações de ordem na nossa vida pública, mesmo que a gente tenha tantos problemas que afetam corriqueiramente as nossas questões públicas, que Maquiavel vem muito a calhar nesses momentos bastante difíceis. E o objetivo da pesquisa em si foi pensado também em descrever a manutenção do poder. Mas o que é poder, uma visão de Maquiavel? Como é feito essa visão? Como é feito essa perspectiva na visão de Maquiavel? Por que existe esse pensamento? Como eu vou conseguir relacionar o perfil do governante com a sociedade italiana? E como eu vou garantir, ao fim da pesquisa, a unidade política? Então, toda essa consequência de informações, elas se unem quando eu me baseio no príncipe, justifico a existência do príncipe, crio a perspectiva da forma de governo sobre soberania e unidade política e trabalho, consequentemente, visando justificar a presença da falta de ordem pública ou a falta da ordem política, não somente na Itália do tempo de Maquiavel, mas trazendo também para a nossa atualidade. Um dos objetivos específicos é o que aparece, né, que eu crio uma pergunta e eu trago a resposta, né? Qual a fonte histórica baseada na pesquisa? E respondo com um objetivo específico. Utilizar o livro O Príncipe como fonte histórica para solucionar os problemas políticos encontrados nas cidades italianas do século XVI. É estritamente para esse período, para o século XVI, pois o primeiro capítulo ele foi desenvolvido
para explicar esses problemas. Já o segundo, ele vai justificar a resolução desses problemas. Aí, então, que problemas são esses? Desordem pública, falta de estrutura econômica, a forma de existir vários principados, vários príncipes, vários governantes que tinham opiniões individuais, o poder da Igreja Católica, a falta de organização do mesmo e, consequentemente, ela vai gerando uns desafios bastante experimentais, né, digamos assim. O segundo é o objetivo específico. Ele trabalha da seguinte forma: mas isso é importante compreender na pesquisa. Isso que eu vou trazer é o estudo do príncipe na tentativa de destacar a importância da defesa do Estado e a relação entre o povo e o soberano. Defender a ordem, defender a organização, defender leis, defender uma justificativa do bem para a comunidade, do bem da preservação do entendimento comum, da preservação que exista alguém que esteja preparado ou até mesmo capacitado em uma visão sobre manter-se preparado é muito difícil. E quando Maquiavel aborda essa tendência, essa ideia, esse conceito no próprio livro Príncipe, ele faz algumas referências a outros modelos de percepção que ele teve e que não deram certo. E a própria pesquisa, eu vou apresentando da seguinte forma: o que o governante deve fazer para resolver problemas como desordem econômica. Maquiavel cita o exemplo e justifica com esse pensamento. Eu vou colocar uma citação bastante condizente. E para justificá-la, eu também trabalho o livro de Eric Fogel, As Ideias Políticas, História e Renascença, desse processo, que vai complementar essa colocação. Afinal, eu coloco as referências que podem ajudar numa futura pretensão. E eu termino o terceiro momento com um objetivo específico, que vão trazer um conteúdo mais prático, né? Apresentar as obrigações do governante e sua relação com os problemas que fazem parte da unidade política. Bom, o primeiro objetivo específico é entender o livro Príncipe, encontrar os problemas. O segundo, depois que a gente entende o Príncipe, o que tem a ver as ideias de Maquiavel com a defesa do Estado, com a preservação da ordem e a relação entre o povo e o soberano. E o terceiro, o que o governante faz para resolver os problemas que aparecem na sociedade, problemas econômicos, problemas sociais, problemas religiosos, o abuso de poder, o relato sobre a tirania, e como ele estuda esse momento, ele vai resolver unificando a política italiana. Então, esses são os objetivos da própria pesquisa, fundamentados na ideia do objetivo geral. Dando continuidade, eu trago a justificativa da pesquisa. A justificativa, ela vem mais reflexiva e bem mais simples. Compreender a condição de governo apresentada por Maquiavel na esperança de provocar a união dos Estados italianos e conseguir preservar a ordem como política. Essa citação é apenas uma parte da justificativa a qual eu desenvolvi ao longo do período que eu escrevi sobre a forma de como Maquiavel entende que o príncipe, o governante, exerce o poder, exerce a manutenção e busca preservar a ordem como situação política. Sei muito bem que o autor ao qual eu escolhi, ele é muito, muito rico em informações. É até mesmo um
bastante peculiar, muito difícil de ser absorvido de imediato. Tem muitas ideias que podem surtir de diversas perspectivas. E isso vai favorecendo muito a literatura. Não é possível, né, pelo menos na minha visão, fazer uma leitura do livro do Príncipe de Maquiavel e apresentar de maneira muito rápida essa provocação do que ele faz com os Estados italianos. Algumas pessoas tendem a justificar, a falar sobre o próprio que se fala de Maquiavel de maneira totalmente muito... tanto pela falta de pessoas que escreveram acerca do próprio material, acabam complementando com outras terminações, ou outras obras filosóficas desse período. E justificam também a existência da própria Idade Média, né? E vai trazer essa transição. Mas a justificativa que eu estou apresentando no momento, pelo menos esse fragmento, passar para o leitor da minha pesquisa, ou os interessados a tentarem entender um pouco mais sobre o processo que se diz tanto, sobre a visão política de Maquiavel, provocar realmente um intuito de conseguir preservar a ordem e entender a visão da filosofia política nesse período. Tá? Dando continuidade, eu trago algo bastante sólido que justifica a pesquisa. Deixa eu só pronto. Um dos fatores que me fizeram escrever sobre a história narrada por Maquiavel o embasamento dos condutores, né? Como o condecere, como assim chamado. Se pudéssemos imaginar uma civilização, né? Um povo, uma comunidade que vive com ideias próprias, que vive de maneiras econômicas individuais, que vive sem um princípio de norteamento para resolver problemas que são muito recorrentes, como a falta de organização social. Não estou justificando a existência de um monarca na pesquisa, mas Maquiavel pretende justificar que o monarca é o melhor para aquele período. Não quer dizer que seja para o momento ou a pessoa que estiver lendo se adeque que a pesquisa de Pablo está dando a entender que ele conserva bem, ele tem essa ideia do papel do conservadorismo, né, trazendo essa visão do poder nas mãos do governante, do papel absolutista. Não é bem por esse lado. O que eu trago na pesquisa é a figura da existência da lei, de criar um papel, de criar a Constituição, de criar um fundamento, de criar uma prática que coloque a justiça de uma forma que possa usar o poder para colocar a ordem. E essa lei serviria para ambos os lados. Mas Maquiavel, né, porém, Maquiavel traz essa versão acerca de que o monarca tem que ser bastante forte e usar, acima de tudo, a força física, independente da situação, para que possa conduzir realmente o seu objetivo. Outra condição que eu coloco, né, para justificar o que eu explico o que são conductors, que no latim significa conduzir, e uma visão mais pessoal, né, portanto, os conductors agiam mediante contrato, chegando a receber grandes quantias por sua lealdade a cidades-estados no período. Logo, quem tinha um entendimento mais específico conseguia resolver os problemas que afetavam a ordem e a falta
de manutenção. Bom, eu vou dando uma pressinha para não ficar tão cansativo para vocês. Tá? Eu preparei uma quantidade bem razoável de slides, vocês estão conseguindo ver bem, né? Então, eu vou conversando e a gente vai puxando o conteúdo acerca do que eu tenho para expor. Bom, eu completo a justificativa com uma citação de Keith Skinner. Também, eu não conheci o autor, após as conversas que foram surgindo, aquele momento bastante experimental com os professores. Eu tenho muito a agradecer ao professor Abraão. Ele fez essa versão das minhas... me ajudou muito a escolher bem sobre o que eu deveria fazer a respeito das minhas referências. Então, Keith Skinner foi algo bastante enriquecedor. E diz assim: observa que aqueles que querem ser temidos argumentam que, com severidade e crueldade, conseguem manter uma cidade mais facilmente em paz e tranquilidade. Ao passo que aqueles que querem muito mais ser amados replicam que não passa de uma beleza da alma insistir em que a clemência sempre deva ser destacada. Bom, essa citação eu vou apresentar. Justifico também a ideia da frase os fins justificam os meios, que não é de Maquiavel, de Políbio, e apresento também para aos desconhecedores desse material fazer uma leitura muito mais aprofundada do próprio autor, ao qual Maquiavel ele é comparado, ao qual Maquiavel ele é citado, né? Ele é comparado e, consequentemente, a gente vem trazendo algumas ideias. Então, Políbio vai justificar um pouco essa versão que eu cito como Keith Skinner, esse processo sobre a manutenção, e mais vale um governante ser temido do que amar. E eu vou acrescentando. Bom, um dos momentos que eu inicio a pesquisa é quando Maquiavel escreveu O Príncipe, em 1513, a condição político-econômica das cidades italianas, da Península Itálica, no caso, né, encontrava-se abalada. Contudo, a esperança de resolver os problemas administrativos só foi possível após a criação da obra. Eventualmente, o livro escrito por Maquiavel apresenta as obrigações do governante e sua relação com os problemas que fazem parte da unidade política. Por quê? A administração pública nunca foi nem nunca será uma tarefa fácil. Precisa entender de um conjunto de perspectivas. E a relação que a gente aprende, que se tem no momento, é ver que todas as cidades e estados passavam por opiniões próprias. Cada governante tinha a sua ideia e Maquiavel vai apresentar. E eu justifico, né, eu apresento, eu trago a citação de Paul Lerival apresentando qual era esse problema. Vamos lá, né? E a pretensão do nosso material é descrever a concepção da autoridade, ou de uma autoridade central, que tem como desígnio conceituar a unificação de toda a península e extrair uma história política cheia de princípios éticos e morais. Quando a gente consegue romper, falando de ética e moral em Maquiavel, se abre um espaço para questionar sobre a virtude e a fortuna, que é muito rica em momentos que vão fundamentando a frase anterior, que eu apresentei sobre o governante, o papel do governante. Qual a atitude ética, qual a atitude moral do governante? Até que ponto ele deve utilizar da forma de que Maquiavel expõe, e o que ele como ele apresenta, como ele aborda, como ele coloca. E o embasamento utilizado foi na proposta de Nicolau Maquiavel, um planejamento que era deixado forte, capaz de se equilibrar e superar os desafios. Portanto, nesse período, quem tinha o poder político, Florença, era Lourenço de Médici, e é para ele que Maquiavel deu o seu trabalho. Eu vou assegurando, mais uma vez, a quem foi representado esse material. Para não me deter tanto...
Pablo, eu me perdi aqui um pouco. Essa citação é de quem? Esse material aqui foi eu mesmo que escrevi esse material aqui, esse momento aqui. Tá certo. Vamos lá. O objetivo de Maquiavel, que eu pretendo expor entre linhas, e a pessoa, as pessoas que estiverem interessadas na pesquisa conseguirem ler, podem compreender, através de que o que Maquiavel diz acerca do livro, O Príncipe, e como eu consigo descrever. É propor uma relação comunicativa com esse Médici. Dessa forma, a intenção é levar seu conhecimento e torná-lo real, e elaborar um príncipe que consiga capaz de unificar o território italiano. Portanto, é necessário apresentar uma forma de conhecimento a este destinatário, porque sem ela não poderá ser realizada a proposta que é criar a unificação política, a manutenção de uma ordem. E por diversos momentos eu vou refutando, falando, apresentando mesmo que tem problemas que são possíveis resolucionar, outros não é compatível, porque o próprio Maquiavel diz que muitos exemplos que aconteceram não é possível mais se embasar ou se utilizar de certas formas. Tem que ser pensado, tem que ser utilizado, trazendo uma abordagem mais, uma apresentação mais estudada, porque Maquiavel, com todo o conhecimento que ele propõe, ele elabora um manual que favorece a um determinado momento, e que todo governante que pretende, que quer conhecer, precisa, as pessoas que buscam conhecimento sobre ordem política, buscam um pouco de conhecimento, e uma vez ou outra acaba se deparando com a situação do Maquiavel. Então, essa proposta dele, porque ele direciona a uma determinada família, e eu consigo desenvolver ao longo de alguns momentos essa situação na própria pesquisa. Tá? Bom, ao próprio Eric Fogel, que anteriormente eu venho apresentado, eu peguei uma citação para poder narrar um pouco a sua importância nesse momento. Podemos dizer que, assim, Maquiavel como Erasmus estavam preocupados com uma ordem política estável, mas que o problema se apresentava a Maquiavel sob condições italianas, como de uma ordem a ser estabelecida por um esforço supremo na luta por poder, ao passo que apresentava para Erasmus sobre condições espanholas e transalpinas, com uma administração e uma ordem estabelecida à renúncia de engrandecimento ambicioso. Bom, eu consigo apresentar uma versão de um filósofo extremamente radical, extremamente preocupado com o que Maquiavel expõe, na condição que ele traz, e faço a comparação do mesmo momento que Maquiavel cita a forma da administração que acontecia na Itália. Completando essa proposta, eu trago o fato, o qual abordei anteriormente. Falei mais ou menos da seguinte forma, né? Os 26 capítulos que compõem o livro do Príncipe podem ser divididos em as diferentes somas de principados e suas características do governante, que estão presentes no capítulo 1 até o capítulo 11. A organização militar do Estado, presente no 12º capítulo a 14º. O comportamento do príncipe, ou seja, as atitudes que o príncipe deve ter para como se posicionar diante das dificuldades, presentes no capítulo 15 e vai até o 19. E o conteúdo específico no que diz respeito ao governante e ao governado, a relação entre o povo e o soberano, presente no capítulo 20 ao 23, e as condições italianas, condições sociais, religiosas e culturais, nos capítulos
que vão finalizando esse material, além de ter uma carta dedicada a Lourenço de Médici. Eu exponho esse fragmento na minha introdução para as pessoas que pretendem ler e conhecer o material do próprio livro, ou que já fizeram a leitura e não conseguem perceber essa distinção. Bom, e as 5 etapas básicas da minha pesquisa estão fundamentadas nessa linha bastante simples, né? Que o primeiro passo foi entender as relações sociais da Itália do Maquiavel. O segundo foi destacar, criar um destaque para o renascimento comercial urbano. 3. Apresentar a família Médici. 4. Quais conselhos pragmáticos foram colocados para a vida política. E eu finalizo com a reflexão política de Maquiavel. Bom, para não me estender mais, eu vou rapidamente apresentando como eu dividi, né, na apresentação de hoje os passos, e a cada passo traria uma reflexão justificada de tudo que estava presente, ou que tudo que está presente, perdão, na própria pesquisa, com citação de Bertão Juvenal sobre o papel de Deus, como é interpretado o poder, a doutrina do soberano, a versão que, como Tomás de Aquino pode também ajudar a compreender esse processo, como se entende o governante com suas restrições adotadas para esse período, o direito divino dos reis, todo esse momento, né? No processo no qual eu falo no ponto 2, o renascimento comercial urbano, eu vou citando a importância do material de Maquiavel, escrito por Príncipe, trazendo aí essa importância valorosa para a arte e para a literatura, dando essa grandiosidade. Não deixa de ser surpreendente que a decadência política, militar e religiosa, e mesmo moral da Itália de Maquiavel, coincidia precisamente com o apogeu do renascimento das artes e da literatura. E que o livro também vai ajudar a enriquecer esse momento. Trago também uma versão de Bertrand Juvenal e os Médicis, apresento quem eram os Médicis, o que eles fizeram, o que eles colaboraram. Explico virtuosamente o papel colocado sobre Maquiavel através de Skinner e apresento as obras que já foram escritas por Maquiavel como citação, não na própria pesquisa. Coloco citações que posteriormente, né, que podem fazer referência sobre a revisão literária e podem ser conteúdos que possam complementar a ideia de república que eu apresento, que não é nesse momento que eu estou abordando sobre a república. Justifico com a passagem de Vogel. O equilíbrio de poder tem sido, de fato, a organização política nacional da Itália, a despeito de perturbações menores, frequentes, e perturbações maiores, ocasionais. Poderia ter durado e se transformado num fundamento para um desenvolvimento interno em direção à organização nacional mais estável. Deve-se considerar, nesse ponto, na ponderação dos efeitos revolucionários do choque dos reinos das ideias. Trazer uma proposta diferente, assegurar essa proposta, apresentar a um grupo, a uma família, e explicar que é a melhor maneira a resolver a desordem política, administrativa e econômica para aquele homem. Não é uma tarefa fácil. E ele consegue fazer isso. E ele acaba tendo consequências negativas durante aquele momento e que não ajudam a colocar em prática, né, a sua visão. Então, Maquiavel, inicialmente, usou da ocasião e estudou as perturbações, transformou o momento visando melhor, não para si próprio, mas para toda uma sociedade.
que vivia perturbada. Justifico a arte do poder com algumas passagens sobre o que é governante, como existe um governante, sobre a postura do governante, os ensinamentos de Maquiavel. E, mais uma vez, vem com Eric Fromm trazendo uma versão mais sólida, que possa trazer, explicar o aspecto do homem como Maquiavel, que teoriza na base experimental do poder, que traz uma figura muito estável, muito honesta, que prefere entender o conhecimento moral, o momento que pode ser visto como dificultoso. E, para finalizar esse momento, costuma-se citar uma ideia filosófica que coloca Maquiavel, a ideia de que, no curso dos assuntos humanos, os fins justificam os meios. Eu trago a versão de como Maquiavel aborda isso, essa situação barbárie, e como acontece. Nas minhas considerações finais, eu trago um exemplo muito rápido. Eu estou desenvolvendo um aprimoramento, porque, por incrível que pareça, eu consegui prepará-la, mas ela não está ainda nas próprias 60 páginas que já foram escritas. Eu estou vinculando algumas ideias. Os exemplos apresentados ajudam a entender os problemas da sociedade italiana, bem como podemos comparar as situações de governo, criar planejamentos e corrente de ideias nas camadas políticas e filosóficas. Possivelmente fazer uma ligação com diversos autores modernos e contemporâneos sobre o pensamento de Maquiavel e aprofundar nosso estudo no desafio da compreensão entre soberania e unidade política. Eu finalizo a minha apresentação com essa citação, mesmo contendo algumas falhas, mesmo contendo muitas brechas que fazem parte da dificuldade que se tem a ler Maquiavel, a se interpretar Maquiavel, e peço que a partir de hoje a gente consiga, me ajudar, as opiniões, vocês possam me ajudar a fundamentar melhor e ajustar alguns pontos que necessitam de ajustes, que eu sei que realmente é muito válido, e eu necessito dessa visão de vocês para me ajudarem a elaborar uma versão melhor do que está. Certo, então antes de passar a palavra para o William, que vai entender melhor do que eu, falar um pouco aqui do meu lugar de alienígena, porque não sou uma pessoa particularmente versada em estudos mais históricos de filosofia, mas me pareceu assim que na sua apresentação, e talvez também esteja assim no trabalho, me pareceu uma ordem um pouco invertida. Você estava o tempo todo sempre falando dos problemas da Itália renascentista, etc. Por exemplo, você fala assim, tem um problema de utilizar o príncipe para solucionar os problemas da Itália do século XVI. Me fica a questão de saber até que ponto essa é uma questão filosófica, certo? Então, claro, contextualizar, você está estudando Maquiavel, você contextualizar quando é que Maquiavel escreveu, quais os problemas que ele estava tentando responder, é relevante. Mas assim, não é uma questão de isso está errado, mas eu acho que é uma questão de ordem, sabe? Até quando você coloca os 5 passos, seu último passo é discutir o conceito em Maquiavel, quando eu imagino que a ordem deveria ser oposta. Seu problema parece ser o da preservação da ordem, então você deveria começar falando qual é esse problema da preservação da ordem. Na hora que você relaciona com a figura da lei, etc., eu acho que esse é o seu problema. E depois você vai partir para ver como é que Maquiavel resolveu esse problema, e daí é relevante você contextualizar, falar, ele está escrevendo em tal época, não está escrevendo atualmente. Então é relevante a época que ele está escrevendo,
mas me pareceu que às vezes você está focando demais na questão da Itália, quando o seu foco talvez deveria ser o conceito, o problema. É mais uma questão de organização, né? E por você estar fazendo isso, às vezes parece que você tem a inclinação de tratar de muitas questões do livro. Por exemplo, quando você falou das consequências ou da influência que o livro de Maquiavel teve na arte, ou não sei o que lá, né? Então, novamente, isso pode estar no seu trabalho, não vejo problema disso. A questão é só de foco. Eu acho que se você colocasse o problema na sua apresentação e no seu trabalho primeiro e lesse o livro a partir do problema, eu acho que o foco estaria mais bem resolvido. Só esse meu ponto. Se você Eu agradeço. Tá, então vou passar a palavra para o William. Pronto, William, pode falar. Olá, gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Bem, maravilha. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao José Pablo pela apresentação. É muito interessante, Maquiavel é um autor fantástico. Agradecer ao Danilo pelo convite. É um prazer vê-lo novamente, né? Depois de tanto tempo. É legal estar aqui trabalhando junto agora, né? É o seguinte, eu vou tentar ser objetivo para a gente aproveitar o tempo, mas depois eu já quero dizer que eu mantenho aberto aí para poder, nos próximos dias, se mandar material, conversar sobre questões mais, entrar mais nos detalhes, né? Eu vou tentar aqui pontuar a minha sensação, assim, de ver um trabalho que eu não li, né? É difícil julgar um trabalho que eu não li, que você está fazendo uma exposição. Eu compartilho da opinião do Danilo de que tem algumas questões que estão meio fora de ordem ali, né? Especialmente a questão da contextualização histórica. Eu acho importante fazer, não tem como, eu acho muito difícil a pessoa discutir Maquiavel sem abordar a questão histórica específica ali dos principados desse momento, mas eu jogaria isso tudo na introdução. É uma dissertação de mestrado, correto? Colocaria tudo isso aí na introdução, ou então, se for muito importante, aí no primeiro capítulo e só, né? E depois você fazer recorrendo a elas, essas passagens ao longo da dissertação. Mas uma introdução mais longa que contextualize a obra, o Príncipe e a questão política, né, dos Médici. Eu acho que isso aí seria suficiente lá na introdução, e na parte do primeiro, segundo capítulo, os capítulos que você for utilizar, você focar no conceito, né? E aí tem a questão do foco também, que eu também compartilho da opinião do Danilo. Eu acho que uma atenção maior eu achei um pouco confuso os objetivos, entendeu? Eu fui fazendo algumas anotações aqui, deixa eu olhar para não me perder. Mas eu acho que nos objetivos fica um pouco vago. Se a questão você me corrija se eu estiver errado, se a questão é a manutenção do poder, você está falando da ordem do Estado, você está falando da manutenção do poder, correto? Se o tema é da manutenção do poder, aí é o tema central do Príncipe, e nesse caso você pode já seguir a própria ordem do livro, não precisa ir adiante e voltar. Acho que o livro já tem uma ordem que é convidativa, né? Você mostrar os tipos, porque o grande interesse do Maquiavel, ao meu ver, é mostrar que, diferentemente dos outros livros
de filosofia política, que tinha esse formato do príncipe, né? Já existia o formato do livro já existia em outras obras, né? Conselhos que os intelectuais, filósofos davam aos príncipes. O Maquiavel ele inova nesse caso para poder fazer não só apenas conselho, é uma verdadeira ciência política, né? Onde ele dissocia a ética da política no estrito senso, né? Realpolitik. E ali nessa separação ele então descreve as diferentes formas de governo e avalia elas em função da sua capacidade de se manter, né? A longevidade. Então um príncipe vai ser um bom príncipe se ele conseguir tomar o poder e manter o poder. Agora aí como que ele vai utilizar? Eventualmente ele vai utilizar da força, eventualmente ele vai utilizar do medo, ele vai usar vários recursos, da religião. A religião é um fator importante, que é uma forma de manutenção do poder, que ele destaca, né? Do Savonarola, né? Que o Savonarola aparece como uma figura importante ali é um ponto novo, né? Maquiavel vai não. Mas veja, eu acho que só estou destacando o seguinte: se o tema é a ordem, no sentido de manter o poder, eu acho esse tema profícuo, é um bom tema. E aí você pode, a manutenção do poder, então quais são os instrumentos que o príncipe vai ter para poder manter o poder? Ele vai ter vários instrumentos, né? A violência, como você usou bem ali, mas essa é só existem outros, né? O medo, a religião, enfim, você pode. Aí vem uma parte que me é mais cara, assim, que eu considero muito importante, que é inovadora. Um pouco aqui eu estou falando e pensando no meu orientador, né? Que está ali nas referências, que é o Newton Biotto. Então, que é a partir uma das formas de governo que mantém uma boa forma de governo, que ela consegue preservar, né, ao longo do tempo, é a república, o formato republicano, que não é uma monarquia. Então, e é uma forma que essa forma de governo não é exatamente violenta, né? Ela é algo inovador ali, que eu acho que o Maquiavel traz. Então, eu só estou destacando o seguinte, né? Eu daria uma ordem mais assim para o seu projeto, né? Deixaria a parte histórica só para o início, para a introdução, no máximo no primeiro capítulo, e depois destacaria. O objetivo é manter como que os principados vão se manter no poder. Aí nesse caso vem as diferentes formas de principado, as monarquias, as repúblicas, né? Nesse ponto tem algo que você precisa destacar, né? É importante dar uma ênfase, que é a diferença que são os principados italianos, as monarquias italianas, em relação às demais, né? Da Inglaterra, da França, né? Todas as outras, porque ali tem a figura dos príncipes novos, né? Os novos principados que não estão vinculados com a questão hereditária, né? Eles chegam ao poder por outros meios. Isso aí é importante, né? Porque eles chegam através da força, chegam através da sorte. Aí que vem dois conceitos que são assim os dois pilares do Maquiavel, que você só falou no final, falou de forma bem adequada, eu acho, mas esses dois conceitos, né, a virtude, né, e a fortuna, elas são os dois pilares aí da filosofia política do Maquiavel e determinante para a questão tratada, que é a manutenção do poder, já que sem uma das duas você perde o poder, né, você precisa de virtude para poder chegar ao poder, e de fortuna, sorte, né, o acaso, e precisa dessas duas para se manter lá também, né? Então a manutenção do poder não está vinculada apenas à força, não está vinculada apenas
a inteligência do governante, mas também eu colocaria assim, tem que ter um capítulo só para isso, né? Eu diria fortuna e virtude aplicada à manutenção do poder, porque são os conceitos fundamentais, né, do Maquiavel, né? Se eu estiver falando demais, vocês me interrompam. Deixa eu ver aqui. Então, só para recapitular, então, né, a parte histórica. É importante você falar da parte histórica, né? Tem que falar. E tem que detalhar. Nessa história toda, a figura do César Borgia é fundamental, né? Não tem como não. O César Borgia ele, na verdade, é o inspirador do livro, né? O César Borgia, ele é uma das principais inspirações do Maquiavel, e é meio assustadora, né, já que o César Borgia é uma pessoa que tem essa marca negativa, né? Você fala em algum momento da sua apresentação que o Maquiavel faz um estudo da natureza humana para poder descrever tratar de política, né? Isso tem o seu lado que está bem correto. Eu acho que não tem, eu acredito, não sei, eu não conheço tanto, eu não sou especialista em Maquiavel, mas eu acredito que não existe uma ontologia muito forte em Maquiavel, mas que tem aí sim uma antropologia. Aí eu diria que a gente pode já apostar mais nisso, porque a questão que ele coloca de que o ser humano tem uma certa marca negativa, né, que a gente pode esperar o mal do ser humano, isso aí faz com que o príncipe ele tem que se antecipar às tomadas de decisões dos outros políticos, dos outros príncipes, dos demais membros do principado. Ele tem que se antecipar às infortunas da vida, né? Se antecipar a fortuna e tomar uma decisão com antecedência. E nesse caso o César Borgia seria um exemplo daquele que conseguiu chegar ao poder, né? Obter o poder. Então eu acho que esses exemplos históricos aí sim você pode trabalhar pontualmente ao longo da sua dissertação, né? Essas questões específicas, mas no geral a parte histórica você mantém lá no início, com talvez até uma certa, com bastante amplitude, assim, mas e aí eu diria isso, né? Se o tema é manutenção do poder, o conceito de virtude e de fortuna merece um destaque. Nesse caso, aí eu vou ter que falar outra coisa, né? Importante você no final do trabalho, pelo menos não precisa trabalhar ele, eu acho, mas acenar, já que você fala ao longo de toda a sua apresentação sobre a importância de se estudar Maquiavel, né? Você tenta realçar ele é importante para a gente entender a política, importante para entender a democracia. Então, você pode no final, se você não quiser entrar nesse tema, pelo menos acenar ao fato da política atual, né? Você pegar algum exemplo e trazer, porque de fato existem vários materiais já. Eu estou com aqui, ó. É o livro do Renato Janine Ribeiro. Esse é um livro novo, foi publicado recentemente. Maquiavel, Democracia e o Brasil. Ele utiliza ali, é um estudo de Maquiavel, trata de questões políticas. Então, assim, você pode mostrar objetivamente como que a questão, alguns conceitos do Maquiavel são aplicáveis, né, ao contexto político atual. Outro livro importante, né, você cita ali do Milton Binotto, mas você não trata, né, da tese dele. A tese dele é importante, né? Esse livro aí que você colocou nas referências, o Maquiavel Republicano, né? Esse livro aí, ele inaugura cadê? Lá em cima, né? Maquiavel Republicano. Esse livro ele inaugura no Brasil, eu poderia talvez exagerar, não sei se no mundo, mas ele inaugura acho que no Brasil com certeza, uma reflexão do Maquiavel para o viés republicano, que não é exatamente o que era feito anteriormente. E depois dele veio outros, né? Já tem muitos trabalhos do Ames,
você não coloca, você não utiliza, mas eu acho que você deveria procurar os livros do Sérgio Cardoso, da USP. Sérgio Cardoso, importante. Outro importante é o Gabriel Pancera. Também, todos eles, José, todos eles fazem parte do mesmo GT da ANPOF, que é o GT Ética e Filosofia Política no Renascimento. Então você deveria já preparando o seu trabalho para apresentar lá nesse GT na ANPOF, que vai ser, se eu não me engano, onde que vai ser, Danilo? Eu sei que vai ser no Nordeste, eu não lembro qual cidade, de Pernambuco. Acho que não sei se é no Recife, mas aí você vai estar mais próximo. Se for no Recife é aqui pertinho, né? Oi? Tá bem perto. Eu sou do Recife. Se for no Recife é aqui pertinho, é 1h30, 2 horas de viagem. Mas rapidinho, deixa eu só falar uma coisa aqui, é só interromper o William só um pouquinho. O William estava falando do livro ali do Renato Giannini sobre Maquiavel e o Brasil atual. Obviamente a gente não quer submeter todas as pesquisas de história da filosofia a uma questão atual, mas assim, no caso da sua justificação, claro, no TCC, na dissertação final não tem a justificação, mas quando você for fazer um projeto de doutorado, por exemplo, essa é uma justificação muito melhor do que a que você deu. Entendeu? Tipo assim, porque a justificação é uma coisa que às vezes na pesquisa a gente não dá muita importância, mas ela é bastante importante. A questão é por que alguém deveria se interessar pelo seu trabalho, né? Obviamente você tem justificações puramente teóricas, né? Não, porque é importante, Maquiavel é um filósofo importante e é importante entender Maquiavel, uma justificação plenamente boa. Mas muitas vezes a pessoa que vai pegar seu projeto para ver a nota que se você vai entrar no doutorado ou não, ou vai dar uma bolsa ou não é uma pessoa que é da área, não é uma pessoa, né? E você tem uma justificação como essa, porque esses conceitos, por mais que tenham sido propostos na Itália do século XIX, ainda se aplicam, é uma boa justificação, eu acho. Eu acho que chama mais atenção de alguém, de uma banca de doutorado que está selecionando projetos, ou a banca da CAPES, se você está pedindo uma bolsa. Então era só esse o ponto aqui. Tudo bem. Eu tô aqui no Recife, estou bem perto do Recife. Estou a 40 minutos do Recife, a 40 minutos de uma pessoa. Eu moro, não é divisa, mas eu moro numa cidade que fica conurbada, assim. Eu moro em Goiânia, bem pertinho. Quando passa para uma ou outra, aí a gente vai conversando. É de grande valia que vocês estão me dizendo. Eu estou vendo toda uma pesquisa, toda na fala de Will. Eu pensei, honestamente, eu pensei que eu estava muito viajado, muito, eu não sei, talvez a forma de como eu estava lidando com a ferramenta que eu estava utilizando me trazia muitas ideias que favoreciam eu estava perdido. Que não tivemos a oportunidade de trocar conhecimentos anteriores, nem a passar um pouco do que eu já escrevi, certo? Que eu não sou lá nenhum expert em escrita, nem tal, eu consigo fazer algo mais vislumbrante, mas assim, eu estou seguindo essa proposta. Eu cito o César Borgia também, é muito interessante, mas pode continuar. Assim, eu acho que se você está no início da pesquisa, dá tempo de você fazer algumas reformulações importantes. Se você está mais no final, é hora só de rever algumas coisas. Mas assim, acho que para ser bem objetivo, acho que a parte histórica, então, lá, primeiro introdução, a fazer uma apresentação do livro, né, O Príncipe, né, se você fala só no final da sua apresentação, eu acho que tinha que estar lá no início, que é a separação dos capítulos, né, quando ele trata do que, isso aí pode estar na introdução da dissertação ou acho que na introdução é o lugar mais correto. E essa exposição do livro, o livro é um fenômeno já, né, e aí ele faz parte de um
momento específico da história do Maquiavel, um momento específico de Florença. Então, vincular ele com a parte histórica é fundamental. Outra coisa é a história do César Borgia, porque o César Borgia ele não é só uma figura histórica, ele cumpre um papel conceitual dentro do livro, que ele é justamente a figura daquele que tem a virtude de chegar ao poder, né? Através da força, da sua esperteza, da violência, né? Ele tem essa capacidade. Aí, claro, não dá para analisar tudo, porque é muita coisa. Mas aí se a questão é manutenção do poder, isso que eu falei, se a questão é manutenção do poder, então você pode pegar alguns casos, né, históricos, que o Maquiavel cita tantos, você pode pegar alguns casos históricos, e dentre esses casos históricos, que é uma boa forma de manter o poder é o sistema republicano. O sistema republicano ele consegue manter o poder, né, manter a unidade do principado, a ordem do principado. Por quê? Por um fator fundamental, que ele, ao invés dele combater a violência e vamos dizer assim, as forças políticas opostas, ele dá vazão a essas forças políticas opostas. O sistema republicano ele tem a capacidade de drenar as inimizades para dentro de instituições, né, como um Senado, por exemplo, como o Senado romano, por exemplo. Ele drena para um âmbito que não é de violência, para um âmbito que é da ordem do logos, né, da discussão, da palavra, então, na civilidade. Aí, então, ele consegue fazer com que as inimizades, as oposições políticas se tornem, na verdade, um motor que desenvolve e fortalece o Principado no formato, na verdade, da República, né? Não do Principado, da República. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Você mostrar que uma boa forma de manter o poder, ou melhor, manter a unidade do Estado, não é combatendo, né, as forças antagônicas, mas dando espaço para elas se manifestarem de forma institucional, né? E como exemplo disso, Maquiavel apresenta a República Romana. A República Romana como aquela que foi capaz de se manter viva ao longo de séculos, justamente porque todos tinham sua força lá dentro, né? Todo mundo se expressava lá. Se você tenta, vou pensar assim, a imagem que eu penso é o seguinte: você tá vazando água por algum lugar, você tenta tampar essa folha, ela vai escapar por algum lado, de algum momento essa barragem vai explodir, né? A revolução vai acontecer. Se você tentar, a República, ela não tenta estancar as forças antagônicas, ela dá um espaço para elas de uma forma institucional, onde então ela flui, né? E ao fluir, ela torna a República mais forte. E o interessante é isso: quanto mais briga tiver no âmbito institucional, mais forte será a República. Então, esse é um fator interessante. Então, a manutenção do Estado, ela pode ser de várias formas. Uma delas é o sistema republicano, que é muito eficiente. Outra é a monarquia, através do medo, através da repressão. Mas aí vai depender muito apenas de um homem, né, que vai ser o soberano. Agora, no caso republicano, você tira essa pessoalidade e traz para o âmbito impessoal da instituição. Eu acho que esse é um tema atual, entendeu? Esse eu mostro a importância de você manter e fortalecer as instituições republicanas para manter a unidade do Estado. Esse é um bom gancho para fazer isso que nós estamos aqui falando, de como utilizar Maquiavel para pensar os dias atuais, né? Eu acho que nesse caso, o livro aí esses livros que tratam do republicanismo e Maquiavel, do Newton Biot, deve ter muita coisa, né? Além desse livro, tem muitas outras coisas. Mas eu acho que assim, se você quiser, a gente pode trocar e-mail depois e você pode mandar material para mim, a gente vai conversando também, né?
E é importante, para não ficar aqui divagando muito. Se vocês quiserem. Eu agradeço demais mesmo, né? Porque eu estou ficando com um tempo muito apertado, muito apertado. Você está no início do mestrado ou mais no final? Estou finalizando já. Ah, tá. Então esses trabalhos, muitos deles vão virar para o doutorado, né? Eu espero, caso realmente eu consiga, sim. Mas ainda dá tempo, eu acho que é importante você procurar a questão dar uma ênfase na virtude e fortuna, abre um espaço para esses conceitos fundamental e eu acho que trazer a questão para manutenção do Estado, né, vincular com o republicanismo, acho que é muito adequado, né? As pessoas podem fazer isso no final das últimas sessões, né? Mas tenta ser o mais objetivo possível. Acho que o mestrado é muito curto, né? A gente tem que ser, o argumento tem que estar bem claro, direto, elimina. Acho que tem coisa ali que você não precisa ser, está muito amplo. Pega um conceito, manutenção do poder, fixa nele, tenta deixar as suas ideias bem objetivas, bem claras, né? Porque eu achei isso um pouco confuso ainda. Acho que muita questão histórica espalhada ao longo do texto, você pode concentrar ela e se dedicar apenas aos conceitos do Maquiavel fundamental. As citações são importantes, mas o mais importante é o modo como você interpreta essas citações, né? Então, acho que não precisa dar tanta ênfase nas citações, o que interessa é o que você está entendendo delas. Então, você colocou muitas citações ali e não discutiu, né? A dissertação, acho que depois de longas citações, como você fez, apresentar uma análise pessoal sobre cada uma delas, porque esses autores que você está utilizando, eles não concordam entre eles também. Mas é isso, eu acho que depois, quando você quiser, eu vou passar meu contato, você pode me escrever, vou deixar aqui na caixa de mensagem. Você pode me escrever, mandar o texto que quiser, eu tento analisar. E tem outros colegas meus que são especialistas mesmo em Maquiavel, que aí eu posso encaminhar para eles, para você poder conversar também. Conversar é algo que sempre ajuda na pesquisa, né? Importante. Senão a gente fica divagando sozinho lá no texto e não se atenta a alguns problemas. Então o diálogo quanto mais você conversar com pessoas que estudam Maquiavel, melhor, né? Beleza? Parabéns, obrigado, Danilo, obrigado, José Paulo. Eu que agradeço. Fico à disposição de vocês, hein, se quiserem. Eu fico muito agradecido pela ajuda de grande valia que vocês estão me dando. É muito importante, muito importante. Eu não tenho nem palavras para agradecer a versão e a visão que vocês estão conseguindo me propor depois desse maravilhoso encontro. Essa troca de informações, ela é muito importante. Eu gosto muito dessa proposta, e até porque é um desejo de conhecimento. Quero aprender, e eu quase perdi essa oportunidade, então eu preciso realmente me manter e ouvir as colocações de vocês para que eu possa melhorar. Isso é muito importante, muito importante. Muito obrigado de coração, muito obrigado, professores. Danilo também, muito obrigado pela proposta e a oportunidade. Muito obrigado. E, professor, eu vou mandar sim mensagens, não se preocupe, que eu já vou estar apanhando um pouquinho, viu? Mas eu vou sim, viu? Obrigado. Né? Certo, então eu também gostei muito, né? Não conheço muito do Maquiavel, mas achei bastante interessante vários pontos. Como o William falou no começo do vídeo, foi muito bom
voltar a falar contigo, William. O William foi meu colega na URGS, né, há 10 anos, algo desse tipo, né? O tempo passa rápido. Então é isso, obrigado vocês todos, né? Então vamos encerrar aqui essa edição aí do fórum. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado.